Vida selvagem. Os leões são grandes felinos que vivem em grupos com hierarquia definida. Eles são encontrados principalmente nas savanas da África e em regiões semidesérticas. Os leões são animais carnívoros e se alimentam de espécies como zebras, gnus, girafas e antílopes. As fêmeas geralmente caçam enquanto os machos protegem o grupo. Os leões são capazes de viver em ambientes secos. Eles são considerados por muitos como os reis da selva. Como os leões se reproduzem? Os leões não apresentam um período específico para a reprodução, embora seja observado que o período reprodutivo relacione-se com uma maior disponibilidade de presas. O acasalamento dura de 2 a 4 dias, e as fêmeas ovulam de 2 a 3 vezes por hora. Nesse período a cópula pode ocorrer várias vezes ao dia. Como vivem os tigres? Os tigres são animais carnívoros que vivem principalmente na Ásia, desde a Sibéria até as ilhas de Bornéu e Sumatra, na Indonésia. Eles são geralmente solitários e estabelecem territórios que não se sobrepõem entre si. Os tigres adultos cultivam áreas de vida que geralmente não se sobrepõem entre si. Eles são conhecidos por animais como sendo poderosos e perigosos, com dentes caninos bem comunicados e os maiores entre os felinos. Como os tigres se alimentam? Os tigres são animais carnívoros e se alimentam apenas de carne. A dieta do tigre varia de acordo com a subespécie e o habitat, mas os alimentos mais comuns são gauro, sambar, búfalo, chital, macaco, raposa, lince, javali selvagens e cervos. Eles são caçadores oportunistas e podem comer até 10 kg de carne de uma só vez. Os tigres são animais solitários e territorialistas, e disputam entre si pelo controle do espaço. Como vivem os ursos? Os ursos são animais que vivem em diversos habitats terrestres, desde as regiões geladas do hemisfério norte até as florestas tropicais. Eles são adaptados para viver em ambientes extremos, como o urso polar, que vive em locais de temperaturas extremamente baixas e é um ótimo nadador. A maioria das espécies de ursos prefere viver dentro de florestas densas, mas alguns vivem em altitudes elevadas. Os ursos são animais onívoros, ou seja, se alimentam de vegetais e de carne, e sua dieta pode variar de acordo com a espécie e o ambiente em que vivem. Quais são as espécies de ursos existentes? Existem 8 espécies de ursos biológicos pelo mundo: urso polar, urso panda, urso pardo, urso negro americano, urso negro asiática, urso malaio, urso beiçudo e urso de óculos. O urso polar é a primeira espécie de urso a surgir e é a maior espécie de urso existente. O urso panda é uma das espécies mais conhecidas e é encontrado apenas na China. O urso malaio é a menor espécie de urso existente e não hiberna. Algumas espécies de ursos, como o urso polar e o urso panda, estão ameaçadas de extinção. Como viver os elefantes pode ser interpretado de diferentes maneiras, mas a busca por informações sobre elefantes sugere que a pergunta se refere a como os elefantes vivem. Os elefantes podem viver em diferentes habitats, como savanas e florestas tropicais. Eles são animais sociais que vivem em grupos liderados por uma fêmea mais velha. Os elefantes podem viver cerca de 70 anos na natureza. Eles se comunicam por meio de vocalizações e gestos, como o abanar de orelhas e toques com a tromba. Como viver como girafas? Como as girafas vivem em savanas, pradarias e regiões de florestas abertas, geralmente em grupos. Elas são animais dóceis e os filhotes permanecem junto às mães até quase 2 anos de idade. O macho é considerado o dominante no grupo. As girafas são herbívoras e se alimentam principalmente de acácias. A gestação dura cerca de 460 dias e normalmente nasce apenas um filhote. As girafas são nativas de cerca de 15 países da África, desde o sul do Saara até o leste de Transvaal, Natal e outras regiões. As zebras são animais herbívoros que vivem na África. Em savanas elas vivem em grupos familiares, geralmente liderados por um macho dominante compostos por fêmeas reprodutoras e seus filhotes jovens. As zebras são presas de leões, hienas e crocodilos. As listras das zebras têm importância para a camuflagem e para a comunicação entre os animais. As listras das zebras têm importância para a camuflagem e para a comunicação entre os animais. Quando várias zebras estão juntas, as listras podem ajudar a confundir o predador, dificultando a identificação de um indivíduo específico. Além disso, as listras podem ajudar o animal a se reconhecer e a identificar outros membros do grupo. As listras também funcionam como uma espécie de impressão digital, permitindo a identificação dos indivíduos.
A hipótese mais conhecida sobre a importância das listras é a camuflagem. As zebras das planícies diferenciam-se das outras espécies de zebras por possuírem listras mais largas animais,